Jéssica Gonçalves. A área econômica do governo anunciou ontem uma série de medidas para equilibrar a arrecadação de impostos e taxas com as despesas da União. Entre essas medidas, foi anunciado o programa Litígio Zero, que busca reduzir as disputas entre a Receita Federal e empresas e pessoas que têm débitos tributários. O objetivo do programa é tornar mais fácil o pagamento das dívidas com descontos de juros e multas que variam entre 40% e 100%. Sobre esse assunto, eu conversei hoje com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, que explicou como vai funcionar o programa. Vamos ouvir. Secretário, então foi lançado um novo programa de parcelamento de dívidas chamado Litígio Zero. Ele vale para quem? Para pessoas físicas e empresas? Qual que é a meta também de impacto financeiro desse programa? Na verdade, é mais do que um programa de parcelamento, né? É um programa de negociação, de extinção de litígio. É uma transação, né? Que envolve descontos agressivos no débito para quem aceitar quitar esses débitos em até 12 meses. Então, e ele vale para todos os contribuintes com débito junto à Receita Federal do Brasil. E no caso de pequenos valores devidos por pessoas físicas, micro e pequena empresa, ele envolve também débitos inscritos em dívida ativa. Até os débitos inscritos em dívida ativa, que são de responsabilidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estão incluídos nesse nosso programa de negociação, de transação. Ele é um programa parecido com o que eram chamados os refis, né, que também envolviam parcelamentos, descontos de juros e multas de dívidas. Qual que é a diferença do litígio zero para um refis? Ele é muito diferente, porque o refis é sempre linear, né? Ele não leva em consideração a qualidade do débito tributário, se ele é recuperável, se ele é de difícil recuperação ou se ele é um crédito sólido. O refis também não leva em consideração a capacidade de pagamento de cada contribuinte. O nosso programa é um programa de transação. Eu chamo o contribuinte e eu olho para o contribuinte. Ele é um contribuinte que tem capacidade de pagamento, é uma empresa sólida que poderia ter pago o tributo e não pagou, ou ele é uma empresa que está em recuperação judicial, que não tem condições de pagar. Entende? Então eu olho para o contribuinte, olho também para a qualidade do crédito. Esse crédito aí, qual a minha chance de vencer isso, eu, fisco, vencer a disputa no processo administrativo e depois no judicial. Então eu qualifico o crédito tributário, se ele é difícil ou mais fácil a recuperação, e qualifico também o contribuinte. E a partir dessa qualificação é que eu ofereço as condições de desconto ou de pagamento. Por isso que ele é completamente diferente de um refis. E outra grande diferença é que esse é um programa para atrair aquele que realmente quer resolver o problema. Então é um programa para a solução do litígio em no máximo 12 meses. Não é aquele refis que o contribuinte refinancia de fato a sua dívida e paga durante anos. Não, aqui ele se compromete a quitar no curto prazo o débito. O senhor mencionou aí a questão da qualidade do débito em relação a algumas contendas, né? O nome Litígio Zero sugere justamente que o objetivo do programa é evitar que as dívidas fiquem muito tempo sendo questionadas nos órgãos administrativos ou até mesmo na justiça. É isso mesmo? Esse é o objetivo? Exatamente, é esse o objetivo. Nós estamos pacificando a relação do fisco com o contribuinte. O objetivo é extinguir o processo administrativo. Veja que a gente está falando, então, de um grande volume de processos que estão em litígio, que estão no processo administrativo ainda. Não há uma decisão final a favor nem do contribuinte, nem a favor do fisco. É um litígio, a gente está chamando o contribuinte e diz, olha, vamos solucionar essa pendenga administrativa e vida que segue. Tá? Então, é de fato isso mesmo. E a principal instância, secretário, recursal para dívidas com a Receita Federal, se eu me corrija se eu estiver errada, é o CARF, né? Que é o Conselho de Administração de Recursos Federais. Esse novo pacote prevê algumas mudanças nesse órgão, buscando reduzir o número de processos nele. O senhor pode nos explicar, então, por favor, quais são essas mudanças e qual é o impacto que elas devem ter? Exatamente. Veja que nós estamos estendendo a mão também para o contribuinte, reconhecendo que há questões estruturais que precisam ser melhoradas em favor do contribuinte. Uma das medidas, por exemplo, é a extinção do recurso de ofício para valores abaixo de 15 milhões de reais. O que eu estou dizendo? O contribuinte ele é autuado, né? Ele recebe lá uma autuação fiscal de até 15 milhões. Ele discorda disso e recorre para a Receita Federal. A Receita Federal, em primeira instância, dá razão para o contribuinte. Diz, olha, de fato, essa autuação está errada, não deveria existir, estou extinguindo.
A história acaba aí? Não, não acaba. O contribuinte ele venceu em primeira instância, mas não leva. Por quê? Porque hoje, automaticamente, mesmo ele ganhando em primeira instância, há um recurso de ofício, que chama, né? Há um recurso para o CARF. Para essa anulação da autuação valer, ela tem que ser ratificada pela segunda instância, que é o CARF. E isso acaba para valores até 15 milhões. Então, o contribuinte, ele recorreu. A primeira instância, dentro da Receita Federal, dá razão para ele, acabou. Ele não precisa mais gastar com advogado, com acompanhamento do processo na segunda instância. Com isso, nós estamos eliminando quase 1.000 processos administrativos, nós estamos dando razão a contribuintes em um montante total de aproximadamente 6 bilhões de reais. Então, veja que também pelo lado do fisco, nós estamos abrindo mão, né, de continuar discutindo valores, considerando que a primeira instância administrativa já deu razão para o contribuinte. Então, essa é uma medida muito importante. A segunda medida também estruturante importante é que nós estamos elevando o valor de alçada. O que é isso? Hoje, recursos de autuações de até 60 salários mínimos são decididos somente em primeira instância, dentro da Receita. Então, o processo é mais célere, é mais rápido. E acima disso vai para o CARF, né, em segunda instância. Aqui a gente está elevando esse patamar para 1.000 salários mínimos. Significa, então, que os valores dos pequenos contribuintes vão ser decididos mais rapidamente em primeira instância e o CARF, que é um colegiado mais amplo, com turmas com participação de representantes de contribuintes, vão focar apenas nos processos mais complexos. Então, a gente está desafogando o CARF para que ele possa julgar mais rapidamente os processos mais complexos e, ao mesmo tempo, estamos agilizando a solução para o pequeno contribuinte. Então, nós vamos decidir diretamente na Receita Federal em torno de 70% dos processos. Então, 70% dos processos deixam de ir para o CARF e apesar de ser um volume grande em número de processos, o valor é muito pequeno. Esses 70% de processos representam menos do que 2% do valor total em litígio. Então, repara, 70% do processo, os processos de baixo valor, representam menos do que 2% do valor total em discussão. O CARF, então, ele vai analisar apenas 30% do universo, mas que representa mais do que 98% dos valores em disputa. Só para a gente encerrar, então, secretário, o objetivo geral de todas essas medidas que a gente conversou aqui é aumentar a arrecadação do governo, estimular as empresas. Qual é o objetivo principal? O objetivo principal é tratar adequadamente o bom contribuinte, né? Porque a gente sabe que boa parte dos contribuintes que têm litígio com o fisco não tem litígio porque querem, tem litígio porque passaram por uma situação de dificuldade. Esses contribuintes que passaram por uma situação de dificuldade e hoje não têm capacidade de pagamento, o crédito é de difícil recuperação, nós estamos dando um forte estímulo para a sua regularização. Estamos dando desconto de até 50% nos pequenos valores, nas pessoas físicas, micro e pequena empresa, para regularizar a situação. E essas medidas também de agilização do julgamento no CARF também vão no sentido de prestigiar o bom contribuinte, aquele que quer resolver os problemas com o fisco. E, evidentemente, solucionar litígio implica também aumento da arrecadação. Então, o aumento da arrecadação é uma consequência da pacificação, da extinção do litígio. Esse é o objetivo do litígio zero. Tá certo. Secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Obrigado a vocês, estamos à disposição.